Jesus fica um pouco viradinho para elas. Pode sentar na parte de baixo, para as crianças na parte de baixo. Já entenderam qual é a história? Quem entendeu, levanta a mão. Jesus, é isso mesmo, Marcos. No dia que Jesus abençoou as crianças. Jesus estava pregando e os pais começaram a trazer as crianças e os discípulos disseram assim: tira essas crianças daqui, essas crianças vão incomodar o mestre está ocupado. Aí Jesus disse: deixa as criancinhas, tragam as criancinhas. O reino dos céus é delas. Delas é o reino dos céus. Aí Jesus começou a abençoar elas, né? Colocar a mãozinha assim, a mãozinha de Jesus abençoando, né? Abençoando elas, falando com elas, curando elas. Fica em pezinho assim, segura o pano. Com a outra mão você abençoa elas, né? Coloca a mãozinha assim para elas, como Jesus faria, né? Que Deus abençoe vocês, a família de vocês, que vocês tenham saúde, cresçam para o reino de Deus. Jesus estava ali abençoando, dando uma bênção celestial àquelas criancinhas. Enquanto isso, veio um jovem, ficou admirado, ficou muito admirado com aquela atitude de Jesus. Pelas roupas, você percebe que esse jovem não era pobre. Não era pobre. Se vestia do melhor tecido, das roupas mais caras. E aí, aquele jovem veio aqui diante de Jesus impressionado, porque ele tinha abençoado aquelas crianças, tinha suportado aquela zoada que as crianças fazem, né? Aquela irreverência, as crianças não querem ficar quietas, não querem ficar caladas. E Jesus não ficou zangado. Jesus acolheu aquelas crianças, abençoou. Aí aquele jovem que não era pobre, a Bíblia chama ele de como? O jovem rico. Aquele jovem chegou para Jesus e disse assim: bom mestre, o que eu devo fazer para ser salvo? Ele queria que Jesus abençoasse ele, para ele, como as crianças, entrar no reino de Deus direto. Aí Jesus olha para ele e diz assim: por que me chama bom? Bom só há um, que é Deus. Queres entrar na vida? Jesus disse: guarda os mandamentos. Aí o jovem respondeu para Jesus e disse assim: Senhor, que mandamento que eu tenho que guardar? Aí Jesus disse assim: olha, todos aqueles mandamentos: honra teu pai e tua mãe, não matarás, não furtarás, não adulterarás, todos aqueles mandamentos. Aí o jovem rico disse assim: ah, Senhor, esses mandamentos aí eu venho obedecendo desde que eu era criança. O que me falta? O jovem rico sentia falta de alguma coisa que estava sobrando nas crianças. Aí Jesus diz para o jovem rico, diz assim: uma coisa te falta, só uma coisa te falta. Vá, venda todas as suas riquezas, dê para os pobres, venha e siga-me, então terás um tesouro no céu, disse Jesus. Aí aquele jovem fez uma cara de triste, fazendo uma cara de triste, fez cara de triste, disse: agora. E foi embora triste. A Bíblia diz que aquele jovem ficou triste e foi embora. Porque o que Deus tinha para dar a ele, o lugar estava ocupado. Aquele jovem rico tinha feito das riquezas o seu Deus. Jesus não está pedindo para a gente viver nada para dar a ninguém. Jesus quer que a gente desocupe o espaço para as bênçãos que Ele quer colocar em nossa vida. Amém? Deus seja louvado. Obrigado, viu, jovem rico? Não faça como um jovem rico. Entregue sua vida a Deus. Pronto, obrigado, crianças. Hoje sábado, vamos ler esse texto da Bíblia. Lucas capítulo 18, de 18 a 23. Vamos ler o texto base do sermão de hoje, que foi encenado aqui pelas crianças. Lucas 18, de 18 a 23.
Amém? Vamos orar. Grande Deus, Pai maravilhoso, de misericórdia, bondade e justiça, eis aqui a Tua palavra aberta diante de nossos olhos, a Tua grande revelação para nós. Ensina-nos, Senhor, a lição que o Senhor quer nos ensinar hoje, pelo Teu Espírito, e em nome de Jesus. Amém. Amém. O jovem rico, versículo 18, Lucas 18, 18. Certo homem de posição perguntou-lhe: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me chamas bom? Ninguém é bom, senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. Replicou ele: Tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Ouvindo, Jesus disse-lhe: Uma coisa ainda te falta. Venda tudo o que tens, dá-o aos pobres, e terás o tesouro nos céus. Depois, vem e segue-me. Mas ouvindo ele estas palavras, ficou muito triste, porque era riquíssimo. Então, irmãos, o título do sermão de hoje é Vivendo em Negação. Vivendo em negação. Então, esse jovem rico, alguns dos evangelistas dizem inclusive que ele correu para onde Jesus estava. E então, ele foi considerado jovem por causa desse ato de correr. Normalmente, uma pessoa de meia idade ou mais idoso não correria. E o jovem correu para perto de Jesus e se prostrou diante de Jesus e perguntou isso: Bom mestre, o que devo fazer para herdar a vida eterna? Porque, como a mãe disse aqui, ele ficou muito impressionado com a bênção que Jesus tinha dado às crianças, né? Então, ele continuava, apesar de ser um judeu praticante, apesar de guardar os mandamentos de Deus desde criança, como ele disse, ele continuava se sentindo incompleto. Faltava algo na vida dele, ele tinha consciência disso. Por isso, ele perguntou a Jesus. Então, irmãos, o que se pode aprender? O que a gente pode aprender disso aí? Ele certamente não tinha 18 anos. Ele foi chamado de jovem porque ainda tinha disposição física para correr. Mas certamente ele já tinha trabalhado, já tinha planejado sua vida, já tinha corrido atrás dos recursos e era abastado e tinha condições financeiras porque era trabalhador, porque era empreendedor, porque tinha ali, quem sabe, fazendas, criação de animais, ovinhas. Então, ele era um homem organizado, trabalhador e empreendedor. E a vida o recompensou pelo seu trabalho, né? Então, ele pensou que a vida eterna funcionasse da mesma forma como era a vida financeira dele. Ele pensou assim: eu vou perguntar a Jesus qual é o plano dele, o que eu devo fazer, né? E vou colocar em prática e ser recompensado com a vida eterna. Ele pensou que a vida eterna era uma recompensa, como era a questão de se você trabalhar muito, você consegue recursos, né? Então, o São Marcos nos diz que Jesus olhou para aquele jovem com amor. Jesus viu que o jovem rico era sincero em sua busca pela vida eterna e ele amou aquele jovem, mas o amou bastante para lhe dizer a verdade. Às vezes o amor pode ser severo. Hoje em dia, muitos de nós temos uma noção rasteira do que é amor. Achamos que ser amoroso significa que não podemos contrariar ninguém. Tem alguns pais e mães que acham que amar o filho é só dizer sim e dar tudo que o filho quer, deixar o filho dormir de madrugada a hora que quer, dar um celular bom para o filho, e isso é amor. E pode ser que não seja, né? Hoje em dia também alguns podem achar que a autoestima de uma pessoa é o que importa. Você tem que elogiá-lo, você tem que passar a mão na cabeça, você tem que dizer: acredita em você, você é competente, você tem capacidade e pronto. Você é legal, você é um espelho que reflete a imagem do Senhor, você é amado de Deus, você é especial e tal, e pronto. Então, tem pessoas que acreditam que o elogio, o reconhecimento de que a pessoa é importante é suficiente. E que todos merecem ganhar um troféu. Todos na vida merecem ganhar um troféu. A rede social está cheia
desses conselhos, de que todos merecem um lugar ao sol e que todos merecem ser felizes. E normalmente esse conceito de felicidade é aqui na terra, é nessa vida. Eu gostei muito de uma pregação de um pastor adventista recentemente que nos diz: nós não precisamos ser felizes, completamente felizes nessa vida, nós precisamos ter a vida eterna, porque é lá que nós vamos ser completamente felizes. Aqui Jesus não garantiu felicidade completa, Ele garantiu paz, se nós depositarmos nossa confiança nele. Amém? Ele disse: no mundo tereis o quê? Felicidade completa, foi isso que Jesus disse? No mundo tereis o quê? Jesus nunca prometeu a ninguém um mar de rosas nessa vida. Ele disse: no mundo tereis aflições, mas animem-se, eu venci o mundo. Né? Então, muitas pessoas acham que por nós amarmos, devemos deixar a pessoa viver uma vida de pecado sem confrontá-la. Sem aquela conversa: irmão, olha, a Bíblia está dizendo que isso está errado. Irmãos, a Bíblia está dizendo: volte ao primeiro amor, volte à prática das primeiras obras, quando você foi batizado, que você tinha vontade de dar estudo, que você era fiel, que você vinha para a igreja todos os cultos. Tem gente que acha que só visitar, orar e abraçar e dizer: irmão, o Senhor é amado, você é especial, nós sentimos a sua falta, que isso é suficiente. Mas não é. Nós temos que mostrar a verdade, abrir a palavra de Deus e dizer a verdade. E Jesus disse a verdade àquele jovem. E ele era um judeu fervoroso. Então, Jesus fez o que deveria fazer. Jesus amou aquele jovem o suficiente para tirá-lo da contramão. Ele o amou o suficiente para dizer o que o jovem precisava ouvir. Ainda falta uma coisa, meu rapaz. Ainda falta uma coisa para você. E aí, irmãos, o que será que falta para nós hoje? O que será que pode estar faltando na vida de cada um de nós hoje? Então, como muitos cristãos que guardam os mandamentos, que são altamente moralistas, alguns, né? Fiéis à letra da lei, esse jovem lá, o jovem rico, que a Bíblia não diz o nome dele, ele tinha uma religião de respeitabilidade. Ele era muito respeitado pela nação judaica e por todos que o conheciam. Ele era correto. E a religião que ele praticava consistia basicamente em não fazer certas coisas. Vocês lembram da oração do fariseu, quando Jesus contou ali aquela parábola sobre o fariseu e o publicano? O fariseu orava de si para si e dizia assim: Senhor Deus, graças te dou, porque não sou como os outros homens, adúlteros, roubadores, nem como esse publicano que está ali atrás, que era um ladrão. Então ele se achava que não fazer certas coisas contava pontos para ele. E esse jovem também era do mesmo jeito. Então, se a nossa religião se resume a isso, você pode estar sendo igual ao servo que enterrou o talento do seu senhor. Nós estamos todos, vez ou outra, nós pregamos a parábola dos talentos. O Senhor ia para outro país, ia conquistar outro país, chamou seus servos que ele confiava neles. A um ele deu 5 talentos, a outro ele deu 2 e a outra ele deu 1. E eu preguei sobre isso aqui. Um talento era muito dinheiro. Um só talento era muito dinheiro. Esses talentos eram tipo barras de prata, barras de ouro, para que aquela pessoa negociasse aquele valor, tipo comprasse terras, trabalhasse na terra, contratasse trabalhadores, plantasse uma vinha, colhesse, vendesse a uva e prestasse conta ao seu senhor, e aquele dinheiro ia render. Comprasse animais, cuidasse dos animais, os animais iam para criar, iam dar renda, e quando o senhor voltasse, ele dissesse: está aqui, o dinheiro que o senhor me deu multiplicou e está assim. E ele então seria visto como servo fiel. E nós sabemos que o servo infiel, ele pegou o talento e fez o quê? Foi para o fundo do quintal e fez o quê? Enterrou. Teve medo de perder o que tinha, teve medo de negociar e não enterrou, e não negociou, e não investiu. Cavou um buraco e enterrou. E aí, irmãos, vocês lembram o que é que o Senhor disse para aquele servo? Porque para os outros, quando ele chegou, o que ele tinha dado 5 talentos, apresentou-lhe 10. Disse: olha, com os 5, durante o tempo que o senhor ficou fora. A Bíblia não diz quanto tempo o senhor ficou fora. Quem sabe foi 2 anos, 5 anos, não importa. Quando ele chegou, ele tinha multiplicado aquele valor e já tinha o valor de 10 talentos. Né? E aí ele disse: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco,
sobre o muito eu vou colocar você. Eu vou dar 10 cidades para você tomar conta. Então ele tinha conquistado outro país, colocou aquele homem para administrar 10 cidades. Olha aí. Aquele que tinha recebido 2, tinha multiplicado também, já tinha 4. Senhor, está aqui, o Senhor me deu 2 talentos, eu negociei, está aqui, já tem o valor de 4. Ele disse, muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, sobre o muito eu vou lhe colocar, eu vou lhe dar 4 cidades para você tomar conta. E aquele que ele tinha dado 1, porque ele sabia que ele era capaz de negociar, porque Deus nos dá quantos talentos, ele sabe que nós somos capazes de trabalhar com eles e chamar pessoas para o reino de Deus, atrair pessoas para o reino de Deus. Aquele não fez nada com talento e enterrou. E quais foram as palavras do Senhor? Disse assim, servo mau e infiel. Eu te dei um talento porque você poderia ganhar mais com esse talento. Então, tire o talento dele e dê o que já tem 10. Porque aquele que não tem, até o que tem lhe será tirado. E aquele que tem muito, mais lhe será dado. Amém, irmãos? Amém. Amém e misericórdia. Porque cada um de nós, ao ser batizado, recebe talentos do Senhor para desenvolver na sua obra. E ai daquele que o enterra. Então, irmãos, a mordomia é mais do que não fazer certas coisas. É fazer o que é melhor com tudo que lhe foi dado. Amém? Amém. Vou repetir, a mordomia é mais do que não fazer certas coisas. É fazer o que é melhor com tudo que lhe foi dado. Então Jesus disse, uma coisa lhe falta, jovem. Vá, venda tudo que tem, dê o dinheiro aos pobres e você terá um tesouro no céu. Depois venha e me siga. Em outras palavras, assuma um compromisso total, porque enquanto ele tivesse todas aquelas riquezas, os pensamentos deles, os planejamentos dele, as horas do dia eram completamente cheias com a preocupação das suas riquezas. E ele não tinha tempo para fazer a obra de Deus. Então Jesus estava dizendo, assuma um compromisso total comigo. Dê tudo que você tem para que você possa receber tudo que eu tenho. Jesus queria curar o jovem da mentalidade do primeiro eu. O mestre queria que ele visse que, embora pensasse que guardava os mandamentos, estava quebrando o primeiro. Não tem outros deuses diante de mim. O jovem achava que queria ser discípulo de Jesus, mas não percebia o chamado para o discipulado. E o chamado para o discipulado, irmãos, e para a mordomia, é um chamado para viver em contínua negação do eu. Olha como é diferente do conceito de mordomia do mundo. Todos os conceitos de Deus são completamente opostos aos conceitos do mundo. No mundo, quando a gente diz assim, fulano de tal agora está só na mordomia, né, Alcino? É porque a pessoa está deitando e rolando, né? Está ali fazendo todas as suas vontades, porque tem dinheiro à vontade, porque agora tem um carro bom, tem uma casa boa, tem casa de praia, tem um iate, tem um avião, tem não sei o quê. E a pessoa vai para onde quer, e a pessoa come o que quer, não é? Então o conceito do mundo é esse, de a pessoa viver na mordomia. Mas a mordomia de Deus é um chamado para viver em contínua negação do eu. Os conceitos de Deus são santos, são diferentes. E Jesus queria aquele jovem por inteiro. Mas o jovem queria apenas uma parte de Jesus. Olha só. Ele não percebeu que um relacionamento com Deus tem que ser exclusivo. E que ele não pode servir a 2 senhores, como está na Bíblia. E a própria Bíblia diz, não podeis seguir a Mamon e a Deus. A Deus é a Mamon. A Mamon era o Deus das riquezas, a quem os pagãos ofereciam sacrifícios para terem riquezas, para serem ricos. Então o que ele faria? Contrariado com essa palavra, o jovem retirou-se triste porque era dono de muitas propriedades. Então ele fez a escolha dele e escolheu cuidar de suas coisas e não das coisas de Jesus. Ele infelizmente escolheu apenas viver essa vida terrena nas riquezas e perder as riquezas celestiais. Que pena! Ele perdeu o que teria sido o maior milagre da sua vida, pois apesar de todas as coisas que estava disposto a fazer, ele não faria o que era mais importante, não se entregaria completamente a Deus. Os que seguem a Jesus, irmãos, estão dispostos a negar a si mesmos e dizer, eu escolho Jesus. Amém? Amém? Eu escolho Jesus em detrimento da minha família. É difícil, irmãos? É. Mas Jesus disse que vale a pena.
Mamãe sempre gosta de citar um verso dos evangelhos que Jesus diz: todo aquele que tiver de deixar esposa, pai, mãe, filhos e irmãos por amor de mim, eu garanto que receberá o dobro na vida eterna e ainda aqui 100 vezes mais. Amém? Porque Deus provê a família de Deus para acolher aquele irmão, para abraçá-lo, né? Então, Jesus diz que você não ficará sozinho se você tiver de deixar, quem sabe, familiar, alguém. Então, eu escolho Jesus em detrimento da minha família. Ou seja, em primeiro lugar está Jesus, a minha família vem depois. Eu escolho Jesus ao invés do dinheiro. Eu escolho Jesus em vez de metas de carreira. Sou completamente dele. Eu escolho Jesus em vez da pornografia. Eu escolho Jesus em vez de uma casa bem decorada. Eu escolho Jesus acima da minha liberdade. Eu escolho Jesus sem me preocupar sobre o que as outras pessoas vão pensar de mim. Aquele que segue a Jesus todos os dias, irmãos, toma a decisão de negar a si mesmo e escolher Jesus, mesmo que isso lhe custe tudo. Ser cristão não é uma brincadeira, irmãos, é sério, é comprometimento, porque Jesus se comprometeu totalmente conosco. Ele abandonou tudo lá no céu e veio da sua vida para que nós tivéssemos a oportunidade de ter a nossa vida eterna garantida. Ele merece a nossa entrega completa. Amém. Amém? Se alguém quer vir após mim, disse Jesus, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. E Jesus está procurando seguidores e não fãs. Sabe, aqueles nossos irmãozinhos que dizem, Jesus é lindo, Jesus é lindo, Jesus é lindo. Quem diz isso são fãs. Ao assistir um filme, ao assistir uma apresentação, alguma coisa, ele é lindo, maravilhoso, palmas. Jesus não está precisando de fãs, não. Jesus está precisando de discípulos, de seguidores verdadeiros. Pessoas que neguem os seus gostos pessoais para fazer a vontade de Deus. Para experimentar qual seja a santa, perfeita e agradável vontade de Deus. Aqueles que se negam para buscar a Jesus de verdade. Fazem uma entrega completa a cada dia. Se a vontade de Deus é tão amarga para você, a ponto de estar tentando passar como cristão, baseado apenas em uma tecnicidade morna, ou seja, vou para o culto de domingo, de quarta e de sábado. Ou então tem irmãos que dizem assim, não vou na quarta não, deixar para ir no sábado. Não, também não vou no domingo não, vou na quarta. Você nem precisa se preocupar em cair no precipício. O próprio Deus vai vomitar você da sua boca. Porque ele diz isso em Apocalipse capítulo 2. Viver em Laodiceia é viver em constante negação espiritual. Eu não quero ir, mas eu vou. Eu vou porque se alguém disser assim, eu tenho 10 reais aqui para você, eu vou me embora correndo, lá no outro bairro buscar. Eu não é, irmãos. Se a pessoa disser, você me emprestou um livro, pois não tinha uma nota de 20 reais dentro do livro, tá? Homem, pelo amor de Deus, eu estava marcando uma leitura que eu fiz, eu vou aí buscar. Quanto mais nós ganhamos ao vir para a casa de Deus, ao fazer o trabalho de Deus. Ontem eu estava contando num dos estudos bíblicos que eu dei, que certa vez lá em Panguaçu eu estava com dor de ouvido e nós tínhamos muitas cestas básicas para entregar. Foi ano de 2009 que nós recebemos cestas básicas para entregar e nós tínhamos um caminhão de cestas para entregar e a igreja estava começando lá. Amanhã, dia 22 de janeiro de 2023, a igreja lá estará completando 14 anos, acredito que é, 14 anos, de 2009 para cá. Quem é bom de matemática aí? É da igreja de Panguaçu, estará completando anos amanhã, que foi o dia do primeiro batismo lá. E aí, eu estava com dor de ouvido e éramos poucos, porque a igreja tinha acabado de começar e nós éramos os líderes. E a dor de ouvido estava forte. E eu me lembro que eu peguei uma, como é que chama? Aquelas roupas jeans que você vestia? Aquela jaqueta jeans que mamãe usou durante muitos anos para andar de moto. Eu molhei a jaqueta, coloquei na cabeça e nós subimos no caminhão, porque não tinha lugar na boleia para, sei lá, umas 10 pessoas que iam. Nós subimos no caminhão da prefeitura de Panguaçu, que o irmão Thales pediu, sentamos em cima das cestas e fomos para os sítios lá de Panguaçu, Língua de Vaca, Canto Claro 1, Canto Claro 2, Angélica, Tira Fogo, Olho d'Água, Nova Descoberta, todos aqueles sítios distribuídos. Sabe que hora nós chegamos em casa? 10 horas da noite. Nós saímos mais ou menos 2 horas da tarde.
teve o culto de manhã debaixo de uma mangueira, porque não tinha igreja. A gente se reunia debaixo de uma mangueira, almoçamos, nos preparamos e fomos. E distribuímos as cestas até lá dentro. Quando nós chegamos em casa 10 horas da noite, eu disse assim: mamãe, cadê minha dor de ouvido? Cadê a dor de ouvido que eu estava latejando aqui esse ouvido? Cadê a dor de ouvido? Então, irmãos, vamos levar a sério a vida cristã, porque se você ficar em casa e tomar um remédio, a dor de cabeça vai passar. E se você vier para a igreja, a sua dor de cabeça pode ser tirada sem precisar de remédio. Amém? Amém. Então, irmãos, viver em Laodiceia, viver em constante negação espiritual. Esse é o significado de ter uma forma de piedade enquanto nega o poder dela. Mordomia é viver em abnegação. Abnegar-se significa negar-se e viver em humildade diante de Deus, fazendo a vontade de Deus. Deus está insistindo que você abandone a negação espiritual, ao chamá-lo para a abnegação. Viver na negação espiritual é dizer: não, mas eu não estou matando, não estou roubando, não estou falando mal de ninguém, não estou quebrando o sábado, eu estou aqui deitadinho na minha cama, na minha rede, assistindo a TV Novo Tempo. Mas Deus está chamando você para viver a vida cristã de verdade, para usar os seus dons, para atrair pessoas para o seu reino, para brilhar por Jesus nesse mundo, para ser as mãos e os pés de Jesus nesse mundo. Não é para ficar mofando em casa. E Ele pede isso só porque ama você, porque sabe que o egoísmo será a sua ruína. Quando a gente só pensa na gente, não estou com raiva de Toninho, não vou para a igreja. Ora, se é aqui que as raivas se desfazem, é aqui que Deus vai tocar seu coração com um louvor, é aqui que Deus vai tocar seu coração com a lição da escola sabatina, é aqui que o irmão vai lhe dar um sorriso, vai lhe dar um abraço, e os anjos de Deus estão aqui, é aqui que o Espírito Santo de Deus faz a comunhão, é aqui que se desfaz toda a malícia, a inveja, a raiva, é aqui, diante do trono do Senhor, que o Espírito Santo está fazendo o trabalho. Aí muitas vezes você diz: não, mas porque o irmão Ismael não me cumprimentou no sábado passado, hoje eu não vou. Quem está perdendo as bênçãos? Talvez o irmão Ismael não tenha lhe visto. Talvez ele estava preocupado com sua esposa, que talvez estava sentindo alguma dor, alguma coisa, e você às vezes se prende. Não, olhei para Ismael, disse bom dia, disse feliz sábado, ele não disse. Você não sabe o que ele estava preocupado, você não sabe se ele nem ouviu, né? E aí você deixa de receber as bênçãos, irmãos, muitas vezes por uma palavra antiga que a mamãe costuma dizer, um carrancismo seu, e as bênçãos ficam aqui para quem vem para a casa de Deus adorar, para quem vem louvar a Deus, porque Deus ouve o seu louvor lá no cantinho onde você está. Não precisa você estar aqui na frente com o microfone louvando. Deus está ouvindo o louvor que sai da sua boca, lá onde você está vindo fazer um sacrifício de louvor a Deus. Você está deixando a sua casa, os problemas da sua casa, para estar na presença de Deus, porque você precisa de Deus, você e eu precisamos de Deus. Então, irmãos, em última análise, se você não estiver disposto a dizer não a si mesmo, certamente estará disposto a dizer não a Deus. Olha que difícil isso, que paradoxo da vida cristã. Se eu não estiver disposto a dizer não a mim mesma, certamente eu estarei disposto a dizer não a Deus. Então, irmãos, a graça preciosa é o tesouro oculto no campo, pelo qual o ser humano vende tudo que possui. São as parábolas de Jesus, a parábola do tesouro oculto no campo. A graça preciosa de Deus, a salvação, é a pérola de grande preço, aquela pérola que o vendedor vende tudo que ele tem para comprar aquela, porque ele sabe que ela vale mais do que tudo que ele já conseguiu. A salvação é o domínio do reino de Cristo, pelo qual o mercador oferece todos os seus bens. É o domínio do reino de Cristo, pelo qual o ser humano arranca o olho que o faz tropeçar. Ou seja, ele amarra a mão no seu lado, ele prende, ele diz: eu não vou para aquele lugar, porque aquele lugar me tenta. Eu não vou ficar conversando com fulano, porque as conversas dele me lembram meus pecados passados. Eu não vou para tal lugar, porque lá vai ter aquela pessoa por quem eu já fui apaixonado, por quem eu posso cair em tentação. É você negar os seus desejos pecaminosos. Eu não vou comer tal comida, porque aí dentro tem gordura de porco, porque nesse negócio gostoso tem camarão. E quando a gente vai para um lugar que serve as coisas, você tem que saber o que tem ali, porque muitos salgadinhos têm um camarão dentro.
E muitas vezes você está comendo lixo, comendo algo que vai sujar seu corpo, porque você... Ah, não, eu vou comer de tudo que está aqui. Vamos prestar atenção, vamos negar o nosso desejo para que Deus seja rei e sente no trono do nosso coração. Amém, irmãos? Amém. Mordomia é isso, é um chamado para a abnegação. Então, irmãos, precisamos seguir a Jesus de verdade. Davi vai preparar o louvor, eu escolho Jesus. Sabe, Davi, aquele louvor bem bonito, 2 caminhos a seguir. Irmãos, a mordomia se resume a uma coisa somente. Que é 1 Coríntios 10, 31. Quem sabe de qual? Sei que João sabe de qual. O que está em 1 Coríntios 10, 31, João? Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Então, irmãos, o momento de viver em negação do eu é hoje. Quantas horas do dia nós gastamos conosco mesmos e quantas pessoas ao nosso redor estão clamando por salvação? Eu tenho algumas classes bíblicas, todo dia eu presto conta no grupo da igreja o que é que eu estou fazendo. Quantos estudos bíblicos que eu consegui dar? Tem pessoas que eu vou 3, 4 vezes no dia naquela casa ver se eu consigo dar um estudo. Não consigo, vou para a casa de outra. A pessoa está ocupada, eu venho mais tarde, vou para a casa de outra. E rodo, chego em casa próximo das 10 da noite, às vezes eu chego 10h20. Porque tem pessoal da minha rua que fica até tarde na calçada e eu pego eles na calçada e dou estudo. Tem uma classe bíblica ali de 5 a 6 pessoas adultas. Só falta um estudo para eu terminar o bloco lá. E nenhum deles tomou decisão pelo batismo. Todos eles são enganchados na vida civil e não querem se casar com seus cônjuges. Eu falto chorar diante deles. E eu digo, olha, desse jeito nenhum de vocês pode ser batizado. E eles disseram, nós já estamos preocupados porque a gente gosta tanto que você vem aqui, que no dia que você não vem a gente sente falta. A hora que eu passar lá, a partir das 4 da tarde, estão tudo lá sentado. Tudo lá sentado. E a hora que eu chego, eles ainda vão chamar os outros. Vinha, que a Angelina chegou, vinha para estudar a palavra de Deus. São vizinhos, são amigos, são pessoas ali que me conhecem aqui há 34 anos, porque são vizinhos da gente da mesma rua. E eles disseram, e agora quando terminar os estudos, você vai continuar, você vai estudar outro estudo? Eu digo, a igreja está bem ali, eu vou correr atrás daqueles outros que estão me esperando. Meu celular está aqui com áudios e mensagens pedindo para eu ir visitar. Angelina, faz 3 dias que você não vem aqui. Angelina, eu estou lhe esperando. Angelina, acabou, você não vem mais não? Por quê? Porque eu estou correndo atrás de vocês. Então eu tenho, irmãos, mais de 25 alunos adultos da Bíblia. Orem por essas pessoas. Porque todos os dias eu chamo a eles para vir para a igreja. Todos os dias eu estou dizendo os horários de culto, onde é a igreja, e dizendo que se eles vierem serão bem recebidos. Então, cada um de nós, louvo aqui a disposição da irmã Neide. E eu às vezes digo, nós temos a nossa irmã Neide lá no Paraty que está dando estudo também sozinha. Ela está lá dando estudo, tira foto e manda e diz, olha, deu estudo tal hoje. Então, irmão, minha irmã Luísa também está dando estudo, parabéns, que Deus a recompense cada um. João também está dando estudo sozinho, né? E João, o avô dele está fazendo parte lá, muito atento. Sempre eu chego em casa, a primeira coisa que eu digo, mamãe, o avô de João não está perdendo um estudo, né? Mas, irmãos, é isso. É você sair, se entregar a Deus e dizer, Senhor, eu não sei falar tanto, mas aqui está a tua palavra, e teu Espírito é que ensina. Faça a obra de Deus e Deus vai recompensar. Amém? Nós estamos vendo aí, irmãos, os Calebes começando a batizar e nos enche de alegria saber que pessoas que nós damos estudo bíblico em 2009, teve uma pessoa que eu vinha de Panguaçu, porque os irmãos do Bela Vista chamavam, eu morava em Panguaçu para cuidar da igreja. Eu vinha toda quinta-feira à noite de Panguaçu, no ano dos estudantes, para dar estudo a uma pessoa lá no Bela Vista. Agora não sei por que os irmãos não encontravam uma dupla lá para dar estudo. Eu vinha para me juntar com uma pessoa e dar estudo. Depois outras irmãs da central deram estudo, depois outros deram estudo, depois outros deram estudo. E muitos pastores fizeram um apelo. E quando foi ontem de noite, a irmã se batizou. E não, então, irmãos, não vamos desistir, viu, João? Não vamos desistir, Luísa, não vamos desistir, Neide. Irmãos, não vamos desistir de fazer a parte que Deus nos deixa para fazer. Descubra qual é o seu dom. E olha, eu digo para os meus alunos, tem pessoas, tem irmãos da igreja que são cegos. Tem um no Ceará que é cego, é um ganhador de almas para Deus. Pega a Bíblia, prega o bloco,
vai com aquele, como é que chama, Davi? Um andador. Aquele Bengala. A bengala, né? Seguindo assim pela rua, vai na casa dos conhecidos dele, chega lá, bate lá na porta, a pessoa abre, boa tarde, vim lhe visitar. Olha, eu não posso ler, mas você pode. Pega aí a primeira página, vamos ler, vamos estudar isso aqui. A pessoa lê a pergunta, a pessoa procura na Bíblia pelo índice, a pessoa lê o versículo e o irmãozinho que já sabe explica e o Espírito Santo faz a obra e aquela pessoa é batizada. Amém, irmãos? Amém. No Chile nós temos uma irmã que é analfabeta e vem os vídeos pra gente, ela faz do mesmo jeito. Pega a Bíblia, pega o bloco, vai na casa das amigas e diz: eu quero que você leia isso aqui pra mim, que eu não sei ler. A pessoa lê a pergunta, lê na Bíblia e a pessoa depois é convertida. Não tem desculpa, irmão, para você dormir a tarde todinha. Não tem desculpa para você se esconder e fazer a obra de Deus. Porque o nosso rei está voltando e ele vai pedir conta dos talentos que dá a você. Eu lhe dei um tempo de vida. Você sabe ler. Você sabe falar com as pessoas. Você sabe conversar com as pessoas. Por que não está fazendo a obra de Deus? Então ele vai dizer: olha, tem um talento a você. Cadê? O que foi que você multiplicou? Quantas pessoas você trouxe para Deus? Então, irmãos, vamos tomar a decisão de nos viver uma vida de abnegação e não de negação. Não dizer: não, porque eu não trabalho no sábado, eu não mato, eu não roubo, eu não falo mal de ninguém, vou para a igreja, está tudo bem. Não está tudo bem, irmãos. Vamos fazer a obra de Deus, vamos nos entregar a Ele, vamos ficar de pé, vamos fazer desse louvor uma entrega completa a Deus. Vamos escolher Jesus todos os dias, negar o nosso eu, tomar nossa cruz e seguir a Jesus de verdade. Diga cada um de nós: eu sou de Jesus. Que a nossa vida é testemunho disso. Dois caminhos a seguir, dois senhores a lutar. Qual dos dois irei seguir? Há só uma decisão. Quantas vezes procurei os prazeres deste mundo, encontrei mil motivos pra chorar. Disfarçando as intenções, com ciladas ao redor, ele quer me destruir. Só Jesus pode me dar a real felicidade e morrer para ser o vencedor. Sou de Jesus, o Senhor da
Maravilhoso Deus, Pai amado, somos teus e quer vivamos ou morramos, nós somos teus. Queremos que a nossa vida, Senhor, seja um testemunho vivo de que nós fomos comprados pelo sangue de Cristo na cruz e que nós somos mordomos fiéis da vida, do tempo que é o nosso corpo, dos recursos que o Senhor coloca em nossas mãos e do nosso testemunho, Senhor. Porque o mundo muitas vezes não vai ler a Bíblia, mas vai ler a Bíblia em nós. Vai ler, Senhor, a nossa decisão de todo dia negar o nosso eu e fazer a tua vontade. Amém. Pai Santo, somos teus, somos de Jesus, já tomamos a decisão. Então, Senhor, ajuda-nos a viver uma vida cristã não de negação. Ah, porque eu não faço isso, não faço aquilo, não faço tal coisa, já não faço mais isso. Mas o que eu estou fazendo para trazer pessoas ao teu reino? O que eu estou fazendo para brilhar por ti? O que eu estou fazendo para ser uma luz na minha família? O que eu estou fazendo, Senhor, para atrair pessoas para o Senhor? Para trazer alguém para ocupar os bancos que estão desocupados aqui? Senhor Deus, a tua profetisa disse que muitas pessoas sairiam da tua casa, mas muitos voltariam e ocupariam os lugares que estão desocupados. Então, Senhor, faz a tua obra. Limpa a tua eira, Senhor, para receber os novos grãos. Abençoe as pessoas que estão sendo evangelizadas no Caleb, nos Calebs, os novos convertidos que estão sendo batizados nas outras igrejas. Todos os trabalhadores fiéis da tua eira, que estão, Senhor, aguerridos no trabalho, em oração constante, em jejum, em busca, fazendo tudo que está a seu alcance para testemunhar que são de Deus, para deixar marcas de salvação na vida das pessoas. Que o teu Espírito Santo, Senhor, derrame bênçãos sem medida. Tome conta, Senhor, da vida dos teus servos fiéis. Amém. E aqueles que ainda estão capengando entre dois pensamentos, cocheando se vão, se não vão, se fazem, se não fazem, se tem coragem, se não tem. Senhor, que tome a decisão hoje de serem fiéis mordomos de tudo que o Senhor põe em suas mãos. Amém. Porque o tempo está próximo e nós não sabemos se amanhã estamos vivos. E o que fizemos hoje para salvar pessoas? O que fizemos hoje para garantir a nossa salvação? Senhor Deus, que a nossa vida seja uma vida de abnegação a Ti, negação do eu, de tomar nossa cruz. É difícil, mas eu vou. Mais difícil foi a cruz que Jesus sofreu em meu lugar. Mais difícil foi deixar o céu, Jesus deixou, para vir ser um ser humano, para me mostrar o amor que o céu tem por mim. Então, Senhor, não há desculpa para nós. Nós temos o privilégio de ser recebidos na Tua família, mas para brilhar nesse mundo. Meu Jesus disse que ninguém acende uma lamparina para botar debaixo de uma mesa. A gente acende e bota bem no alto para iluminar tudo. Então, Senhor, que nós possamos brilhar por Ti hoje, amanhã e todos os dias da nossa vida. Que o último suspiro da nossa vida seja para testemunhar de Ti. Em nome de Jesus. Amém. Amém.